Bem-vindos ao Viver Sustentável. A União Europeia quer aproximar pequenas e médias empresas do Brasil e da Europa para promover a troca de experiências e de negócios que possam aumentar o uso de tecnologias para a redução da emissão de gases de efeito estufa na indústria brasileira. Quem nos fala sobre isso é o professor engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Elia. Realmente é uma notícia alvissareira saber que existem 3 milhões de euros, o que corresponde a 12 milhões de reais disponíveis para aquelas empresas que disponham de tecnologia para reduzir de fato as suas emissões de gases do efeito estufa. O projeto Low Carbon Business Action in Brasil já está identificando áreas e setores econômicos do país que possam concretizar negócios e aderir a processos de tecnologia de baixo carbono. O projeto vai financiar até 80% dos custos logísticos e de viagens de empresas selecionadas e promoverá acordos de cooperação para maior competitividade e sustentabilidade ambiental das empresas participantes. Especialistas em tecnologia de baixo carbono do projeto destacam que há interesse em investir em países como o Brasil, onde essas tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas. Isso ajudará o Brasil não só a reduzir as emissões de gases do efeito estufa, como também a atingir os objetivos da Convenção do Clima. Deputado Tami, o senhor preside uma importante comissão na Câmara dos Deputados, que é a do gás. Existe possibilidade desse setor se beneficiar desse financiamento da União Europeia? Nessas novas rodadas de negócio, um dos setores que deve ter destaque é o de biogás. No Brasil, existe potencialidade para aumentar a produção de gás natural, mas não existem ainda tecnologias ou métodos capazes de produzir e purificar o gás para uso industrial e doméstico. Deputado Tami, como uma empresa brasileira que tem o objetivo de aproximar empresas interessadas em parcerias para o desenvolvimento de tecnologias para o meio ambiente deve proceder? A empresa nacional deve procurar a Confederação Nacional da Indústria, CNI, notadamente se for em Brasília. Mas, se ela preferir procurar a Federação Industrial do seu estado, também é possível. A Fiesp, no estado de São Paulo, a Firjan, no estado do Rio de Janeiro e outras federações dos seus respectivos estados. Essas rodadas de negócios que estão sendo promovidas por estas federações são extremamente úteis, possibilitando a troca de experiências e fechar negócios, parcerias de empresas brasileiras com empresas europeias para conduzir negócios na área da sustentabilidade, fechando negociações que possibilitem reduzir o carbono a níveis baixos. Professor Tami, qual a importância das matas ciliares para a preservação dos recursos hídricos? Veja o nome, matas ciliares, como os cílios que protegem os olhos. E é exatamente isto que acontece. As árvores, ao longo dos cursos d'água, os protegem. De que forma? Em primeiro lugar, as raízes destas árvores dão consistência à terra, diminuindo o assoreamento. Em segundo lugar, essas raízes ajudam no processo de filtração para manter e melhorar a qualidade da água. E em terceiro lugar, como uma barreira para eventuais práticas agrícolas mal conduzidas que possam afetar a qualidade desta água. Professor Tami, o que é a gestão compartilhada de bacia e quais são os benefícios? Para enfrentar problemas ambientais, nós temos que atuar concomitantemente em 3 vertentes: legislação, investimentos e gestão. Primeiro, legislação resolve o problema para o futuro. Leis que preservem a natureza não reverte o que já foi degradado. Daí a segunda vertente, investimentos. E quanto mais eu demorar,
mais vultosos serão esses investimentos para corrigir situações que degradaram o ambiente. Mas tudo isso ainda é insuficiente. Mesmo que eu tenha leis e faça vultosos investimentos, eu não vou conseguir resultados satisfatórios se eu não tiver a participação, a cogestão de todos os envolvidos no nível da bacia. E é por isso que surge a terceira vertente: gestão compartilhada e conscientização ambiental. Um número recorde de países, incluindo Estados Unidos e China, os maiores poluidores do mundo, assinaram na ONU o histórico acordo para desacelerar o aquecimento global, negociado em dezembro passado em Paris. A conferência da ONU, a COP, relacionada às mudanças climáticas, que ocorreu em Paris no final do ano passado, propiciou um momento histórico que ocorreu recentemente na ONU em Nova York, com a presença de 175 países e a assinatura pessoal de 60 chefes de Estado, ratificando, confirmando o acordo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. No ano passado, os investimentos em energia renováveis registraram uma alta histórica, quase 330 bilhões de dólares. O tempo corre depressa. O último março foi o mês mais quente já registrado, de acordo com os meteorologistas. Há 11 meses, cada mês tem batido o recorde de calor, uma série inédita em 137 anos de registro. O Acordo de Paris compromete seus signatários a limitar o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus centígrados, bem abaixo, e continuar os esforços para limitar este aumento a 1,5 grau centígrado. Em resumo, este acordo internacional, assinado recentemente, compromete os países a lutar de uma forma global para enfrentar, pela primeira vez, esses problemas ambientais que hoje nos afligem. Não percam no próximo bloco como um país pode se desenvolver sem poluir. Você sabia que sua grama cortada é um ótimo fertilizante? Quando for podar a grama do jardim no período de estiagem, não remova o resíduo cortado. Ele protege e fertiliza o solo, além de conservar a umidade. Para produzir 1 tonelada de papel são necessários 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia. Mas para produzir a mesma quantidade de papel reciclado, são usados apenas 2 mil litros de água e 50% desta energia. Portanto, prefira os papéis reciclados. Desta forma, você estará contribuindo com a preservação do meio ambiente. A primeira pesquisa das autoridades ambientais chinesas sobre a qualidade de seus aquíferos revelou que 80% das águas subterrâneas do país estão poluídas. O estudo, realizado mediante análise de 2.103 poços selecionados nas principais bacias do país, mostra que a água de 1.685 deles não é apta para consumo humano e uma importante parte destes, 994, nem sequer podem ser destinadas a usos agrícolas ou industriais. Essas pesquisas têm a maior gravidade e importância, pois demonstram claramente o altíssimo custo social e ambiental desta forma de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico a qualquer custo, sem levar em conta a sustentabilidade, que deve ser sempre uma nossa meta a perseguir. As medições foram realizadas pelo Ministério de Recursos Aquáticos da China, que publica mensalmente dados de poluição nacional, mas até agora nunca tinha analisado com detalhes essas águas subterrâneas. O principal motivo desta poluição das águas subterrâneas é o uso de defensivos e de adubos químicos na agricultura,
já que o solo filtra essas substâncias ou muitas das substâncias contidas nesses preparados químicos e com isso chega a contaminar os aquíferos. Os resultados do estudo alarmaram os chineses perante o temor de que a água de suas torneiras também esteja altamente poluída, o que obrigou o Ministério de Recursos Aquáticos a estabelecer que a qualidade dessa água é em geral boa, já que procede de aquíferos mais profundos do que os estudados. A crise hídrica chinesa nos deixa uma lição, a de que o crescimento econômico a qualquer custo é sempre uma irresponsabilidade. Mas não é só na China que há poluição dos aquíferos. 20 milhões de pobres de Bangladesh continuam bebendo água contaminada com arsênico, 2 décadas depois da detecção da presença da substância. Esta ONG, Organização Não Governamental, calcula que por ano morrem 43 mil pessoas decorrentes de beberem água contaminada, principalmente nas regiões rurais. A contaminação começou nos anos 70, quando o governo perfurou milhões de poços para proporcionar águas aos habitantes da zona rural, sem levar em consideração que estava contaminada com arsênico de maneira natural. A exposição crônica ao arsênico está correlacionada a cânceres de fígado, bexiga e pele, além de doenças cardíacas. Meu nome é Eric, eu faço publicidade. Professor, tira uma dúvida minha. Quero saber a diferença entre lixões, usina de compostagem e aterros sanitários. Nos lixões, o lixo doméstico, ou até industrial, é disposto de uma forma irresponsável, sem os cuidados necessários para evitar que esse lixo venha a contaminar o lençol freático, o solo ou mesmo o ar. Já nos aterros, é feita toda uma preparação, é colocada uma manta no fundo dessa cavidade que caracteriza o aterro sanitário, é depois de colocado o lixo todo recoberto com terra. Em suma, há cuidados técnicos para evitar que haja uma agressão ao meio ambiente. E, por sua vez, as usinas de compostagem constituem um estágio mais avançado ainda em relação aos aterros sanitários. São usinas que permitem a transformação da parte orgânica do lixo doméstico em adubo, em humus, em um composto orgânico que poderá depois ser utilizado para melhorar as qualidades do solo e, com isso, aumentar a sua produtividade agrícola. Assista agora uma matéria sobre a importância da água. Todos os dias, milhões de pessoas fazem tudo sempre igual. Água para beber, água para cozinhar, água para lavar o quintal, lavar a louça, regar as plantas. Mas na rotina desses gestos tão comuns, muitas vezes a gente não percebe o quanto a água é preciosa. Mais do que isso, a gente nem imagina que um dia a água potável pode acabar e que essa preocupação acompanha o homem há muito tempo. 7.000 anos atrás, na Suméria, já se preocupava em armazenar a água dos rios em açudes de argila. No Egito Antigo, surgiam os primeiros canais de irrigação. Em 2500 a.C., a Índia se torna pioneira na construção de um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. Mais tarde, os aquedutos entram na paisagem da antiguidade. O desafio da época era tornar a água potável e combater as doenças. Idade Média, período das trevas. A peste arrasa a Europa. A água está contaminada. O esgoto corre a céu aberto. As doenças se alastram. A Revolução Industrial incha as cidades, mudam os hábitos de higiene, cresce o consumo.
A água passa a ser motivo de guerra. A guerra entre Israel e países árabes também está ligada à disputa pela água. Atualmente, 40 conflitos entre países estão relacionados à questão de escassez de água. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e imprópria para o consumo. 3% é água doce e desses 3%, somente 0,007% é encontrada em áreas de fácil acesso ao homem. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre compostagem e madeira transparente. O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que mais recicla? Letra A, Londrina, Paraná. B, Poá, São Paulo. C, Florianópolis, Santa Catarina. Ou letra D, Dourados, Mato Grosso do Sul? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que mais recicla. A resposta correta é letra A, Londrina. Em segundo lugar, vem a cidade de Poá, em São Paulo. Pesquisadores suecos acabam de criar a madeira transparente, que poderá substituir o vidro na fabricação de estruturas como janelas e fachadas, e principalmente reduzir de forma significativa os custos de produção de painéis solares. Dentro de alguns anos, será possível até transformar as próprias janelas e paredes de casas e edifícios em painéis solares. É a versão futurista da madeira, um dos mais baratos materiais de construção em todo o mundo. O novo material de construção foi desenvolvido pelo Real Instituto de Tecnologia da Suécia. A madeira transparente é um excelente material para substituir o vidro na confecção de painéis solares, uma vez que ela é produzida a partir de um recurso barato, abundante e renovável. Para criar a madeira transparente, os pesquisadores suecos desenvolveram um processo químico de remoção da lignina, um dos componentes dessa estrutura celular da madeira. Quando a lignina é removida, a madeira se torna branca. A superfície porosa branca é então revestida com um polímero transparente com propriedades ópticas. O efeito da transparência é obtido através de tecnologias de manipulação em nanoescala, ou seja, em escala atômica e molecular. Esta tecnologia já havia sido desenvolvida em escala microscópica para estudo da anatomia da madeira. O grande mérito que têm agora os pesquisadores suecos é conseguir desenvolver essa tecnologia em escala comercial. Na pesquisa sueca, a madeira transparente foi fabricada a partir da madeira do pinheiro e do pau de balsa. Mas qualquer tipo de árvore pode ser usada e os pesquisadores já planejam trabalhar com diferentes tipos de madeira. Em lugares de clima frio, o uso da madeira transparente em residências permitirá um melhor aproveitamento no aquecimento solar dessas casas, utilizando o mesmo princípio que é utilizado nas estufas de plantas, reduzindo o consumo de energia. Meu nome é Rafael, faço publicidade. Professor, por que no Brasil não existe uma lei que obrigue a compostagem? É possível que no futuro uma lei como esta acabe sendo aprovada. Aliás, uma lei que obrigue a coleta seletiva e a compostagem já existe em São Francisco, nos Estados Unidos, impondo pesada multa de $500 ao contribuinte, ao cidadão que não a obedecer. Aqui no Brasil, acredito que ainda não estejamos no momento de implantar uma lei que compulsoriamente obrigue a compostagem. O nosso momento atual é no sentido de acabar com os lixões, transformar os lixões em aterros tecnicamente conduzidos para lá bem dispor o lixo doméstico. Em seguida,
implantar gradativamente a coleta seletiva e, a seguir, a compostagem para transformar em adubo 60% do lixo doméstico que vai para os aterros. Em 2015, a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente encaminhou ao CONAMA proposta de resolução que define critérios e procedimentos para a produção de composto proveniente de resíduos sólidos orgânicos e para o licenciamento ambiental de unidades de compostagem. O Brasil gera mais de 700 milhões de toneladas de resíduos por ano, principalmente resíduos urbanos, industriais e agro-silvopastoris. É muito importante estabelecer normas para diferenciar o composto produzido a partir de resíduos orgânicos separados na origem e, portanto, não são misturados com outros tipos de resíduos. Separá-los daqueles compostos produzidos a partir da coleta convencional, onde os resíduos orgânicos são misturados com os rejeitos. Precisamos superar o modelo de mero aterramento dos resíduos orgânicos. Precisamos adotar modelos que não apenas permitam o reaproveitamento, a reciclagem desses resíduos orgânicos, mas também eles não deixem de cumprir o seu papel natural de devolver a fertilidade aos solos. Os debates são abertos e têm contado com a participação de ONGs, associações e empresas do setor de compostagem, técnicos de prefeituras, órgãos estaduais de meio ambiente, ministérios, entre outros atores com experiência no tema. Trata-se de uma oportunidade de induzir municípios e grandes geradores a adotarem uma gestão mais qualificada dos resíduos, aumentando a vida útil de aterros sanitários e produzindo fertilizantes orgânicos de boa qualidade. A seguir, vamos ver uma matéria que fala sobre o tema compostagem. Os resíduos orgânicos representam cerca de 30% do lixo recolhido diariamente. Quase todo esse volume vai para aterros sanitários e lixões, ocasionando o superlotamento destas áreas. Descartar o lixo orgânico é desperdício, já que ele é rico em nutrientes para o solo e pode se transformar em adubo. A cidade de Campinas, interior de São Paulo, mostra que a melhor solução para os resíduos orgânicos é a compostagem. Em complemento à coleta seletiva, a gente começa a fazer aqui na cidade também a compostagem dos resíduos orgânicos da cidade. Não é ainda os resíduos que vêm da coleta domiciliar. A gente começou a trabalhar com podas e galharias. A gente tem os resíduos que vêm da Ceasa e tem também o lodo de uma estação de tratamento de esgoto. Aqui são compostados mensalmente 150 toneladas de capim, 100 toneladas de lodo resultante do tratamento de esgoto, 370 toneladas de resíduos de frutas, verduras e legumes provenientes do Ceasa e 30 toneladas de podas de árvores. Vamos ver agora como funciona o processo de compostagem. Os resíduos orgânicos chegam em caminhões da coleta seletiva da cidade. As podas de árvores passam por um triturador para facilitar a ação dos decompositores. Depois, uma escavadeira faz a homogeneização do material. Lá ele permanece durante 7 dias, organizado em pilhas. Nesta fase, inicia-se a decomposição dos resíduos. O próximo passo é transferir as pilhas para outra área, onde elas serão dispostas em leiras de 2 metros de base e 2 metros de altura. Neste momento ocorre um fenômeno muito interessante, a alta e a baixa de temperatura.
Esses micro-organismos se desenvolvem, degradam matéria orgânica, elevam a temperatura e depois estabilizam. Essa temperatura, portanto, sai de uma condição natural de 25 a 30 graus, se eleva até 65, 70 graus e depois ela começa a declinar mais ou menos, até a temperatura ambiente. Após cerca de 120 dias, o composto passa por uma peneira e é destinado aos jardins e parques da cidade. Para uma maior eficiência da destinação dos resíduos orgânicos, é necessária coleta seletiva. Mas, infelizmente, muitas cidades ainda não possuem o serviço. É preciso cobrar ações governamentais. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 320. Latas de aço, R$ 250. Latas de alumínio, R$ 4.100. Plástico rígido, R$ 1.700. E PET, R$ 1.450. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.